Esta edição do Iluminuras é especial. Vamos falar sobre a vida e a obra do ex-escravo, advogado abolicionista, escritor e jornalista Luiz Gama. Para esta conversa, a gente recebe a professora universitária Lígia Fonseca Ferreira. Com uma tese de doutorado sobre o republicano Luiz Gama, ela se tornou doutora em letras na Universidade Sorbonne de Paris. Lígia Ferreira leciona na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É autora de vários artigos sobre Luiz Gama e abolição, publicados dentro e fora do Brasil. Lígia também organizou trabalhos pioneiros, como a reedição crítica de As Primeiras Trovas Burlescas de Luiz Gama e Outros Poemas, e a antologia com a palavra Luiz Gama, poemas, artigos, cartas, máximas. Nascido em 1830 em Salvador, Gama é o único intelectual e ativista negro brasileiro que passou pela experiência da escravidão. Professora Lígia Ferreira, seja bem-vinda à TV Justiça. É um prazer recebê-la para essa conversa sobre Luiz Gama. Eu gostaria que a senhora começasse justamente dizendo um pouquinho para a gente quem é Luiz Gama. Luiz Gama nasceu na Bahia em 1830. Ele era filho, segundo ele relata numa carta, de uma africana livre, Luísa Maim, e de uma figura da Bahia, um pai branco, cujo nome ele nunca revelou e que o vendeu como escravo. Normalmente a gente conhece a história de Luiz Gama, quer dizer, quando se conhece, né, um pouquinho por este dado biográfico. Um negro que nasce livre na Bahia, vendido pelo pai, chega a São Paulo, onde ele viveu uma parte de sua vida, como escravo, até resgatar a sua liberdade, e depois de ter passado por essa experiência de 7 anos de escravidão, ele vai se tornar uma figura importante para a campanha abolicionista, mas não só. Ele vai se tornar também um dos republicanos da primeira hora em São Paulo. E qual foi o papel dele no mundo jurídico, principalmente como abolicionista? Curiosamente, o Luiz Gama não frequentou a Faculdade de Direito. Nós sabemos que São Paulo era a sede de uma das duas academias, né, de Direito, e Luiz Gama, que aliás sempre se ostentou, né, o fato dele ser um autodidata. Então ele vai ser dono de um saber, de uma cultura jurídica incomparável. Ele se torna uma referência no mundo jurídico sobre o que se chamava então as causas de liberdade, toda a jurisprudência sobre escravidão, abolição, aforreamento de africanos ilegalmente escravizados. Ele tem uma influência muito forte na campanha, digamos, o que nós chamamos na campanha pré-abolicionista, que começa 20 anos antes de 1888, quando se dá, afinal, a nossa abolição da escravatura, e ele vai ter um papel muito importante como o que seria o quê? Um formador de opinião e uma pessoa que esteve muito próximo, talvez até pelas suas origens, não é? Dos escravizados, dos africanos, mas, ao mesmo tempo, atuando também em outras frentes, no jornalismo, na tribuna, e se tornando uma pessoa que vai, aos poucos, ganhando uma grande audiência, não só em São Paulo, mas também na corte e pelo restante do Brasil. E como ele era visto pelos grandes pensadores da época, já que o Brasil, naquela época, era um país monárquico e que adotava a escravidão? Olha, nós precisamos pensar na figura de Luiz Gama dentro do contexto paulista, lembrando que São Paulo, a cidade de São Paulo, bom, a província já era uma das grandes províncias negreiras, né, da nação, mas a cidade de São Paulo era uma cidade que tinha 10 vezes, uma população 10 vezes menor do que a do Rio de Janeiro, não é? Porém, ela era um centro de agitação de ideias, devido justamente à presença dos estudantes, professores, de todo aquele mundo que é animado pela Academia de Direito, e que foi algo bastante importante para o Brasil naquele momento. Por quê? Porque ali chegavam brasileiros vindo de várias regiões do Brasil. Professora Lígia, entre os fatos que marcaram a trajetória do Luiz Gama está a própria definição dele como o primeiro escritor negro do Brasil. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a contribuição dele para a literatura brasileira e também para a valorização do negro. Exatamente. Então, Luiz Gama é o primeiro autor afro-brasileiro, primeira voz negra na literatura brasileira. Por que isso se dá? Ele tem uma obra que ele publica em 1859, Primeiras Trovas Burlescas, é um conjunto de poemas satíricos, sociais e políticos, e que vão denunciar as mazelas, os paradoxos sociais, políticos e raciais do Brasil daquela época. Essa obra de Luiz Gama é um marco, ela tem uma primeira edição em 1859 em São Paulo, a segunda edição já ocorre no Rio de Janeiro, né, que é o grande teatro político e cultural, ou seja, isso também significou uma consagração para Luiz Gama. Ela recebe
boas críticas naquele momento, apesar daquela singularidade. Ele é um poeta sui generis. É verdade que o Brasil não estava acostumado a esse tipo de autores, se nós compararmos ao que é a produção romântica, seja na poesia, seja na prosa. Então, ele já ocupa e inaugura um lugar diferente. Ele inaugura essa voz na literatura brasileira, onde ele reconhecidamente, hoje nós diríamos declarar-se, né, negro, onde ele se autodeclara negro, e é a partir desta condição, desse ponto de vista, que ele se enuncia. Então, é nesse sentido que ele é o primeiro poeta afro-brasileiro. Ele também, depois, na cidade de São Paulo, ele colaborou em vários jornais, ele tem alguns poemas publicados que eu já reuni numa primeira obra, que são as primeiras trovas burlescas e outros poemas de Luiz Gama que eu publiquei em 2000. Bom, vamos aproveitar então para falar um pouquinho sobre a sua tese de doutorado e também sobre os demais trabalhos. Por que pesquisar Luiz Gama e também quais foram os maiores desafios? Luiz Gama fazia parte de um projeto no qual eu pretendia me debruçar sobre as manifestações literárias negras na cidade de São Paulo. E, ao me debruçar sobre digamos assim, a fonte, né, o nascedouro dessas manifestações literárias, Luiz Gama acabou ganhando, digamos assim, uma importância dentro das minhas pesquisas, e eu acabei, até por recomendação, naquele momento do meu orientador, que simplesmente a vida e a obra de Luiz Gama bastaria para a gente compor um trabalho bastante aprofundado para a tese de doutorado. Então, foi assim que eu acabei, eu mesma me surpreendendo, porque inicialmente eu pretendia, digamos, abordar o poeta negro, essa voz inaugural, e acabo me deparando com algo muito maior. Luiz Gama, ele tem essas edições de uma obra única, e depois ele se volta completamente para a ação como advogado, como jornalista, como um militante da causa não só abolicionista, mas republicana. É verdade que ele tem uma biografia muito singular, né? O fato de ser o único negro brasileiro que nasce livre, passou pela experiência da escravidão e se torna um membro da República das Letras, uma figura, digamos assim, associada à produção literária, ao campo político, jurídico. Igualmente, a gente esquece hoje que ele deixou algo também tão grande quanto a sua própria história, que é a sua obra, que são esses textos, além da produção poética, que eu procurei resgatar, já transformados num livro, e eu acho que essa é a dimensão que ainda não foi bastante explorada e conhecida de Luiz Gama, entre tantos outros desconhecimentos, né? E tem algum trecho da obra que a senhora quer recitar para a gente? O trecho que eu gostaria de ler é trecho de um artigo dele que saiu no Correio Paulistano em 10 de novembro de 1871. Este ano não é um ano qualquer, né? É o ano da Lei do Ventre Livre. E Luiz Gama já é uma figura conhecida em São Paulo, pelo fato da sua atuação política, enquanto abolicionista republicano, e também porque Luiz Gama, havíamos deixado de mencionar, ele foi maçom. Ele pertenceu à Loja América, num momento que era uma loja maçônica bastante atuante e que teve um papel fundamental em processo de alforriamento, e Luiz Gama se cercou ali de seus grandes companheiros, jornalistas, advogados, na verdade um grupo onde todas essas atividades se misturavam. Então, Luiz Gama escreve ao redator do Correio Paulistano, que era um jornal de grande prestígio e circulação naquele momento, para se defender de uma acusação de que ele estaria promovendo insurreições junto aos escravos. Então, aqui, nesse texto em que ele toma a sua própria defesa, ele diz o seguinte: se algum dia os respeitáveis juízes do Brasil, esquecidos do respeito que devem à lei e dos imprescindíveis deveres que contraíram perante a moral e a nação, corrompidas pela venalidade ou pela ação deletéria do poder, abandonando a causa sacrossanta do direito, e por uma inexplicável aberração faltarem com a devida justiça aos infelizes que sofrem escravidão, eu, por minha própria conta, sem impetrar o auxílio de pessoa alguma e sob minha única responsabilidade, aconselharei e promoverei não a insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica. Nesse texto, se você me permite ainda, o Luiz Gama, nós vemos um aspecto da personalidade e do pensamento de Luiz Gama que eu tenho procurado ressaltar, né, e que é a sua contribuição, portanto,
digamos, a esse mundo jurídico, que é a sua paixão. Eu costumo dizer, Luiz Gama era uma figura apaixonada pelo direito, pela ciência jurídica. Eu, inclusive, já escrevi um capítulo de um livro, do livro Os Juristas na Formação do Estado-Nação Brasileiro, um capítulo intitulado Luiz Gama, Defensor dos Escravos e do Direito. Então, eu acho que essa é uma dimensão que talvez não seja muito conhecida, como uma pessoa que vai sempre se apegar à lei, não é? Então, ele defende... Então, esse texto é um texto um pouco provocativo, a gente teria que compreender alguns embates e discussões da época, mas nós vemos neste pequeno trecho, sim, a sua coragem, a sua audácia, e eu pude comprovar isso através de outros escritos que estão aqui reunidos no livro, que o Luiz Gama sempre coloca à frente de tudo o direito. Agora, a senhora costuma dizer também que o mais poderoso que ele tem é a voz. Em que sentido, professora? Luiz Gama, em primeiro lugar, ele é um grande comunicador. Ele usou de todas as mídias do seu tempo. Mas a gente não pode esquecer que os indivíduos privados de uma voz, da sua voz cidadã, era o escravo, era o negro. Essas duas palavras quase se confundiam. Ser negro era ser escravo era ser negro. Então, Luiz Gama é como se ele tivesse se apoderado daquilo que era, que era privado, todo um grupo do qual ele provinha. E foi a este grupo que ele devotou a sua vida. Ele foi o literato, o homem de letras, ele foi o advogado, e eu acho que o advogado, obviamente, é uma figura que também usa da sua palavra e usa da sua voz, não é? Porque a gente não pode imaginar, não é? Um advogado, digamos assim, que não se faça ouvir, não é? Seja por um texto escrito, seja por outros meios de comunicação. E o Luiz Gama também, na sua campanha antimonárquica, né? Ou seja, um republicano que vai trabalhar e tentar influir no que vai ser, aliás, quando nós olhamos aquela época, é um Brasil que vai gestar o Brasil de hoje. É o Brasil que vai pedir uma reforma de instituições. Eu acho que, quando nós olhamos para o nosso passado, talvez não tenha havido um momento mais acalorado, mais dramaticamente entusiasmante, porque eu acho que é isso, não é? Que foi a luta para reverter duas ordens, a ordem imperial, né, e a ordem escravocrata. E Luiz Gama foi digamos assim, uma figura que teve uma participação importantíssima, muitas vezes acobertada, negada e invisibilizada na história oficial. Professora, agora a senhora é referência quando se fala da vida e da obra de Luiz Gama. Tem concedido, inclusive, entrevista a grandes grupos de comunicação. Essa procura, agora, recentemente, se deve ao lançamento do filme 12 anos de escravidão, que retrata a vida do negro Solomon Northup? Os 12 anos de escravidão de Solomon Northup correspondem aos 7 anos de escravidão de Luiz Gama. É como se a gente descobrisse que houve um caso como esse no Brasil e, como disse o colunista da Folha de São Paulo, nós tivemos uma história de verdade que talvez tenha sido até um pouco maior e mais importante do que a de Solomon Northup. Eu costumo fazer um paralelo entre Luiz Gama e uma outra figura da história americana, que é o também ex-escravo e depois abolicionista, jornalista, ativista negro, Frederick Douglass. No caso desse lançamento recente, né, e eu digo recente porque, na verdade, eu acho que nós estamos devendo, né, ao Luiz Gama um interesse maior, tenha nos ajudado, então, não só a mim, ou ao meu trabalho, mas a própria figura de Luiz Gama, que é, na verdade, o que nos interessa conhecer. Não é? Porque o único receio que nós temos é que a gente se focalize apenas na experiência de Luiz Gama, única, dentre os ativistas abolicionistas negros, foi o único a viver a experiência da escravidão. Nos casos dos Estados Unidos, nós temos 3 ou 4 exemplos, não é? E que a gente não pare aí, porque a vida de Luiz Gama não é maior, ou seja, ela é tão grande quanto a sua própria obra. Professora, eu vou fazer uma breve pausa na nossa conversa. Nós vamos a um rápido intervalo e você que acompanha esse programa especial sobre Luiz Gama, não saia daí. Estamos de volta com Iluminuras. Nessa edição, uma conversa especial sobre o advogado e escritor Luiz Gama. Nossa convidada, Lígia Ferreira, é uma referência quando se fala da vida e da obra do ex-escravo baiano. Nascido em 1830, Gama foi o primeiro escritor negro assumido no Brasil.
Professora Lígia, é bom lembrar que Machado de Assis era mulato, mas não se reconhecia dessa forma. Já Luiz Gama se anunciava como negro mesmo. A senhora teria outros exemplos como ele? Verdade, o exemplo de Machado de Assis é sempre algo muito interessante e instigante, né, de ver. Basta a gente lembrar uma carta enviada por Joaquim Nabuco a José Veríssimo, quando da morte de Machado de Assis. José Veríssimo era um crítico literário, fez obituário e referiu-se a Machado de Assis como mestiço ou mulato. E o Joaquim Nabuco, então embaixador do Brasil em Washington, escreve a José Veríssimo, seu amigo, pedindo que nunca mais se referisse daquela forma a Machado de Assis, porque dessa forma ele o ofenderia. Né? E ele pede, então, que ele omita esse traço, né, a sua afrodescendência, né, dizendo que Machado de Assis não era um negro, um mestiço, ele era um grego. Né? Enfim, esse é um elemento, digamos, bastante curioso e totalmente o inverso daquilo que a gente observa em Luiz Gama, como ele disse, que é alguém que nos seus escritos vai se colocar sempre resgatando, inclusive em alguns poemas, em vários poemas de Luiz Gama, nas suas trovas burlescas, nessas sátiras políticas e sociais, ele mesmo zomba, né, dos mulatos, como ele diz, os mulatos embranquiçados que renegam as suas origens. Então ele diz de uma maneira muito jocosa, né, que renegam a sua vovó, que é preta mina. E curiosamente, numa exposição que houve em São Paulo, dedicada a Machado de Assis, tínhamos lá a árvore genealógica. O Machado de Assis era neto de escravos, né? Portanto, de africanos. Então, eu ao ver essa árvore genealógica de Machado de Assis, não deixei de me lembrar de um poema que se chama Sortimento de Gorras, Agente do Grande Tom, de Luiz Gama, onde ele denuncia, não é, os mulatos que ascendem socialmente, isso que nós ouvimos falar, ascendem socialmente, se embranquecem e renegam as suas raízes africanas. No caso de Luiz Gama, nós teríamos, não tão contemporaneamente a ele, mas eu vejo um caso extremamente interessante de alguém que não conheceu, era um carioca, mas que teria encetado um diálogo maravilhoso com ele, é o escritor Lima Barreto, né, que deixa uma obra interessantíssima, que fala da sua condição de mulato, de mestiço, de afrodescendente, como nós diríamos hoje, padecendo sob uma república que Luiz Gama não conheceu. Luiz Gama falece em 1882, antes da abolição, antes da república, uma república que teve um ímpeto embranquecedor bastante forte, e nós temos o retrato posterior do Rio de Janeiro, do Lima Barreto, denunciando, digamos assim, as mazelas dessa república, que não foi em nada benéfica. Lima Barreto não era... Não sei se poderíamos dizer que ele era um monárquico, que ele foi saudoso da monarquia, mas simplesmente ele foi uma pessoa que se decepcionou e se frustrou tremendamente com os rumos tomados por essa república, pela qual Luiz Gama se bateu ardorosamente, porque ele acreditava que era este regime, esses valores republicanos que poderiam proporcionar a todos os indivíduos, né, a liberdade, mas também a igualdade, se nós pensarmos em termos da cidadania e da igualdade perante o direito. A senhora se referiu aos escritos algumas vezes jocosos do Luiz Gama. Ele causou mais polêmica como escritor ou como abolicionista? Os dois. Nós precisamos enxergá-lo como o único intelectual negro brasileiro do século XIX que passou pela experiência da escravidão e se tornou um abolicionista, um ativista em várias frentes. Ele é o primeiro poeta afro-brasileiro, a primeira voz negra na literatura brasileira, com essas sátiras, onde ele atinge, digamos, vários alvos. Não é? E um dos seus alvos preferenciais era o mundo jurídico, os doutores, a própria faculdade de Direito, mas, enfim, também as mazelas sociais e políticas. Né? Nós temos um retrato da sociedade imperial lendo a obra poética de Luiz Gama. Ele também comparece na história da imprensa brasileira e, particularmente, da imprensa paulistana. Luiz Gama foi um grande amigo muito próximo de Angelo Agostini, um italiano que emigrou para o Brasil, residiu por alguns anos em São Paulo, onde ele fundou os primeiros jornais ilustrados de São Paulo, Diabo Coxo, Cabrião, do qual Luiz Gama foi colaborador. Né? Então, ele também, introduzindo e já apresentando, às vezes sob pseudônimos, os temas ligados à questão dos escravos ou da abolição, né, da escravatura. Luiz Gama também, enquanto maçom, esteve à frente de iniciativas pioneiras, ele e seu grupo da Loja América.
como a criação de uma biblioteca popular, que foi a primeira da cidade de São Paulo, criação de cursos noturnos, não é? e ações para arrecadar fundos para o forreamento de escravos indevidamente escravizados. Então, nós temos aí um Luiz Gama que, obviamente, ele vai contra uma determinada ordem, esta ordem imperial escravocrata, através de ações inovadoras, o que não deixa de ser algo bastante, digamos, provocador, mas que provoca a partir, digamos, de uma legalidade que ele sempre buscava. Uma contribuição importantíssima, e que também diz respeito ao Luiz Gama, aí, advogado, uma pessoa, digamos, atuando, né, nessa batalha jurídica pelos escravos, foi o fato dele e o seu grupo terem resgatado, ou seja, tirado do limbo, uma lei que ficou durante muito tempo sem aplicação no Brasil, a lei de 7 de novembro de 1831. Normalmente nós aprendemos, né, que o fim do tráfico no Brasil se dá com a lei de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, mas, na verdade, já em 1831, houve uma lei no Brasil que declarava livres todo africano que entrasse no território nacional. Então, isso ficou como letra morta por quase 40 anos. Então, essa foi uma das inovações introduzida, não só ele, Luiz Gama, mas a todo um grupo que, como ele, se reunia nessa loja maçônica chamada Loja América. E como ele era visto no meio que ele atuava, professora? Olha, nós temos duas visões, né? Porque, obviamente, o Luiz Gama, como ele mesmo declarava, ele tinha muitos inimigos. Então, nós podemos imaginar que essa pessoa, um ex-escravo, um negro, que vai contrariar a ordem escravocrata, a propriedade escravocrata, né, como ele diz, o crime, né, da escravidão, ele vai ter entre os seus principais inimigos os proprietários de escravos, no caso, essa classe dos fazendeiros paulistas, não é? Luiz Gama menciona em vários artigos que são publicados na imprensa, em cartas privadas, como uma carta maravilhosa deixada a seu filho, que ele esteve, em muitas vezes, foi alvo de ameaças de assassinato. Por outro lado, Luiz Gama, ele se fez acompanhar por esse grupo mais progressista, dos republicanos, dos abolicionistas de primeiro momento, que o tinham como um verdadeiro ídolo, não é? Então, Luiz Gama, ele costumava ser muito ouvido, procurado por jovens estudantes, que chegavam a São Paulo para fazer seus estudos. Basta lembrar que Rui Barbosa conheceu Luiz Gama, baiano como ele, conheceu Luiz Gama em São Paulo quando fez seus estudos de Direito e foi também iniciado na Loja América ao mesmo tempo que Luiz Gama. Podemos citar, entre outros alunos que depois se tornam grandes amigos de Luiz Gama, um abolicionista também negro, formado pela Academia de Direito, que se chama Ferreira de Menezes, uma figura também muito pouco conhecida, e que vai fundar o jornal Gazeta da Tarde, que mais tarde será propriedade de José do Patrocínio e será uma das grandes folhas abolicionistas da corte. Um outro exemplo de uma figura que realmente idolatrava Luiz Gama é o escritor Raul Pompeia, que também o conheceu em São Paulo, quando foi aluno da Faculdade de Direito, e ainda aluno da Faculdade de Direito, o Raul Pompeia, o escritor Raul Pompeia, nos deixou dos artigos mais célebres em torno da morte de Luiz Gama. Luiz Gama falece como uma verdadeira celebridade, diríamos hoje, e um desses registros, dentre vários, inclusive uma das seções do meu livro se chama A Morte de Luiz Gama, não é a do Raul Pompeia, onde ele descreve de uma maneira muito viva, né, a personalidade, a vida e o que Luiz Gama representava para todo um grupo de jovens. Luiz Gama, naquele momento, tinha 52 anos, Raul Pompeia, praticamente 19. E um último exemplo foi um dos grandes amigos de Luiz Gama, também muito mais jovem do que ele, Lúcio de Mendonça, que deixou, inclusive, o primeiro ensaio biográfico dedicado a Luiz Gama, quando Luiz Gama já se encontrava muito doente. Luiz Gama faleceu de diabetes aos 52 anos, em 1882, e Lúcio de Mendonça, antes mesmo de Luiz Gama falecer, ele lhe dedica um ensaio biográfico, exaltando as suas virtudes cívicas e o seu exemplo como um bom republicano, né? E esse Lúcio de Mendonça, que nós estamos mencionando agora, foi um dos futuros fundadores, seria um dos futuros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Professora, com todo esse legado, Luiz Gama tem o espaço que ele merece na literatura, no direito e na história do Brasil?
Sou obrigada a responder não. Acredito que Luiz Gama, com o tempo, né, integre a nossa historiografia literária, não como uma nota de rodapé, como costuma acontecer, mas como uma figura importante dentro, né, um escritor, um poeta importante, dentro do cenário romântico. Quando nós falamos romântico, não apenas o romantismo, né, mas o romantismo, digamos, da poesia, diríamos hoje militante, né, para o abolicionista, mas ele tem um lugar um pouco sui generis, mas ele deveria comparecer não mais nas rotas de rodapé, mas talvez nesse texto principal. Eu acho que ele precisa, digamos, ter esse lugar resgatado. Acreditamos que isso não demore a acontecer. Talvez o cuidado que nós tenhamos de ter é de não fazer com que este episódio, este traço de Luiz Gama, o fato dele ser negro, o fato dele ter sido escravo, não seja uma árvore que esconda uma floresta. Ele foi muito mais do que isso. Eu acredito que Luiz Gama deva ser conhecido como um grande cidadão, como uma pessoa que contribuiu, sim, deu uma contribuição naquela altura importante para a grande reforma política que vai resultar no Brasil de hoje, no Brasil republicano, embora ainda continuemos, né, ainda tenhamos tarefas muito grandes a desempenhar em nome da igualdade, da diversidade, da cidadania e de uma justiça que funcione de maneira igual para todos. Professor, e por que a historiografia brasileira sobre a Abolição é tão omissa em relação a Luiz Gama, se comparado o trabalho dele com o de Joaquim Nabuco? Nós precisaríamos, nesse caso, pensar em dois momentos. A historiografia brasileira sobre a escravidão, sobre o abolicionismo, ela dá uma guinada a partir dos anos 80. E é verdade que, antes disso, a grande crônica da abolição era feita, né, pelos meios oficiais, e dos grandes, digamos assim, autores dessa versão oficial, não foi o único, foi Joaquim Nabuco, né, que escreveu a grande crônica da abolição, como é o abolicionismo, e depois, no seu relato autobiográfico, Minha Formação. E é verdade que há um papel, talvez, bastante discreto, para não dizer uma quase omissão do nome de Luiz Gama e de seu grupo, ou referências muito breves à sua atuação. Um dos meus artigos, que inclusive está disponível na internet, o título é Luiz Gama, um abolicionista leitor de Renan. Nós damos algumas pistas sobre as razões que poderiam ter levado, né, o Joaquim Nabuco, que é uma figura paradigmática do abolicionismo, foi durante muito tempo, assim como ele o seria da República e de um Brasil que pretende, digamos, dar uma outra imagem para o exterior, a imagem desse Brasil embranquecido. Eu acho que talvez haja algumas pistas nessa comparação que nós fazemos, e num dos artigos de Luiz Gama, chamado Questão Jurídica, presente no meu livro, onde ele vai atacar o pai de Joaquim Nabuco. Talvez por aí haja uma pista para nós compreendermos um pouquinho o porquê dessa relação. Agora, professora, além da sua tese, a senhora tem outros diversos trabalhos sobre Luiz Gama. Ainda há muito a ser explorado sobre esse autor? Olha, ainda há muito a ser explorado sobre Luiz Gama, e seria uma grande pretensão de minha parte esgotar esse assunto. Aliás, das minhas grandes ambições é que o trabalho, os textos reunidos com a palavra Luiz Gama, possa sugerir outros temas de pesquisa, porque ali há um farto material que eu quis disponibilizar, porque agora Luiz Gama, que era amigo de todos, também precisa ser estudado e conhecido por todos. Professora Lígia Ferreira, muito obrigada por essa verdadeira aula sobre Luiz Gama, e obrigada também a você que nos acompanhou durante esse programa especial sobre o escritor baiano. Se quiser rever essa entrevista, basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau!